A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece, cumprimento a você que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, a 91.9, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nízia Floresta, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale, em Pendências, a Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, a Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, a Rádio Alzirana 87 FM na cidade de Lages, a Rádio Santa Cruz, a 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. O Evangelho proclamado em nossas liturgias, nesse segundo domingo da Quaresma, é o de Lucas, capítulo 9, o versículo de 28 a 36. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo
ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse segundo domingo da Quaresma, o texto do Evangelho segundo Lucas nos apresenta a transfiguração de Jesus. E assim, a partir desse texto, nós compreendemos que a Quaresma é esse tempo que nos prepara para a Páscoa do Senhor e constitui para nós um convite para subirmos ao monte com nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de nos transfigurarmos e assim podermos celebrar a Páscoa de Jesus como pessoas transfiguradas, renovadas e transformadas. A narrativa de São Lucas sobre a transfiguração de Jesus situa-se no final de sua missão na Galileia, próximo de sua ida para Jerusalém, onde ele será crucificado. E nesse contexto, seus discípulos recebem a revelação do Pai, que no alto de um monte atesta que Jesus é o seu Filho bem-amado. O relato da transfiguração de Jesus é uma página de teologia a respeito do mistério de sua pessoa. Jesus é o Filho amado de Deus, que através de sua vida doada na cruz, concretiza a salvação do Senhor. São Lucas fala que Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. A palavra monte é carregada de sentido teológico. Simboliza o monte o lugar sagrado por excelência, porque ele está a meio caminho entre o céu e a terra. É o ponto mais elevado e assim o lugar ideal para o encontro do ser humano com Deus. Portanto, no monte nós sabemos que Deus se revela e se apresenta o seu projeto ao ser humano como ocorreu. Foi no monte que Deus entregou a Moisés as tábuas da aliança e fez aliança com seu povo. E tal como Moisés, ao descer do Sinai, voltou com o rosto resplandecente, Jesus muda o aspecto do seu rosto, que se transfigura, e suas vestes tornaram-se de uma brancura indescritível. E a nuvem indica a presença de Deus, tal como ocorreu no Êxodo, enquanto o povo de Deus atravessava o deserto, havia uma nuvem que os acompanhava. E lá no monte aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus, que representam que a lei e os profetas anunciam Jesus e seu mistério. E o que é que eles falam? Eles falam sobre a morte de Jesus. Eles falam com Jesus sobre a sua morte, o seu êxodo, a sua partida deste mundo para a casa do Pai. Êxodo que ocorreria em Jerusalém. E a mensagem fundamental da transfiguração é que Jesus é o Filho amado de Deus, através do qual o Pai oferece aos homens a salvação. O Antigo Testamento, a lei e os profetas, figuras como Moisés e Elias, apontam para Jesus e anunciam a salvação definitiva que nele irá acontecer. E essa salvação tem início na cruz, ou se dará na cruz, quando Jesus cumprir integralmente o seu destino de entrega, de dom, da própria vida e de amor total. É esse o novo êxodo, o dia da libertação definitiva do povo de Deus, que será liberto das amarras do pecado e da morte. O sono dos discípulos lá no Monte Tabor tem um simbolismo. Indica a dificuldade que eles têm de entender porque a glória do Messias tenha que passar pela experiência da cruz e da entrega da sua vida. Os discípulos queriam permanecer no monte, armar suas tendas lá no alto, ou seja, eles queriam deter-se nesse momento de revelação gloriosa, de festa, ignorando o destino de sofrimento de Jesus. O episódio da transfiguração revela que Jesus é o Filho amado de Deus, que vai realizar a salvação do Pai em favor dos homens,
através da doação de sua vida, da entrega total de si, por amor a nós, por obediência a Deus Pai. É assim também que se concretiza a nossa realização humana, através da doação da nossa vida, da saída de nós mesmos, em busca do outro, em favor do outro, para servi-lo. Os 3 discípulos que partiram a experiência da transfiguração têm dificuldade de aceitar que o triunfo do projeto de Deus passe pelo sofrimento e pela cruz, como nós também temos dificuldade de aceitar a dor, o sofrimento, a rejeição e a morte, que são provações que nos purificam, e através dessas purificações a nossa vida vai ganhando consistência. A nossa felicidade se realiza através da doação, da entrega e do amor, no caminho de serviço aos mais necessitados. Os discípulos não querem descer do monte. Também nós, às vezes, temos dificuldade em viver uma religião que nos comprometa e nos responsabiliza com os outros. Geralmente preferimos permanecer na montanha, no louvor, a ter que enfrentar o desafio da missão. Assim, o Evangelho, nesse segundo domingo da Quaresma, nos indica que é preciso subir ao monte com Jesus, fazer uma experiência profunda de oração. E a Quaresma nos proporciona isso, para nos transfigurarmos com o Senhor e celebrarmos a Páscoa como pessoas transfiguradas e renovadas. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Durante o tempo quaresmal, a Igreja nos convida a um retiro espiritual de 40 dias, em preparação para a Páscoa do Senhor. A Quaresma é um tempo propício à nossa salvação. E para favorecer a nossa conversão, a Igreja no Brasil promove a campanha da fraternidade, que nos leva a refletir sobre situações em que a fraternidade é ferida
desafiando-nos a assumir compromissos concretos de transformação. Em sintonia com essa vivência, neste ano de 2025, com o tema Fraternidade e Ecologia Integral, nós somos chamados a uma conversão ecológica, que não se limita a uma mudança interior, mas se manifesta em um novo estilo de vida, sustentado por uma espiritualidade ecológica que orienta nossos hábitos e atitudes. A espiritualidade pode ser compreendida como uma experiência profunda do mistério, uma experiência profunda de Deus, e essa experiência nos transforma e orienta as nossas ações. No contexto da ecologia integral, a espiritualidade se manifesta na vivência da fé, em comunhão com toda a criação, reconhecendo Deus como Criador e Guardião da vida. E esse caminho é fundamentado na gratidão pelo dom da criação, que nos foi confiada por Deus e pela qual somos responsáveis. O livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículo de 4 a 10, apresenta um exemplo concreto de espiritualidade ecológica. O povo de Israel, ao oferecer a Deus as primícias da colheita, expressa gratidão pela terra e reconhece que tudo provém do Senhor. Esse gesto manifesta a fé e a consciência de que a criação é um dom divino que nos sustenta e exige cuidado para evitar sua exploração predatória. Assim, a espiritualidade ecológica nos ensina a enxergar a natureza não como um mero recurso, mas como um presente divino que requer respeito e compromisso com sua preservação. Ao reconhecermos Deus como a origem de todos os bens, somos chamados a cultivar uma relação harmoniosa com a criação, promovendo o consumo responsável de uma economia que respeite os ritmos naturais da vida, evitando o desperdício e a degradação ambiental. Essa espiritualidade nos leva a transformar a nossa relação com a criação em um louvor constante ao Criador, assumindo o compromisso de cuidar da casa comum e se expressa em pequenos hábitos cotidianos, como o ato, por exemplo, de agradecer a Deus pelo alimento nas refeições e partilhá-lo com fraternidade. As tentações de Jesus no deserto, à luz da espiritualidade ecológica, nos convidam a sermos fiéis a Deus e a sua palavra, rejeitando o consumismo, a busca desenfreada por poder e glória, bem como a instrumentalização do sagrado. Ao vencer o tentador, Jesus nos ensina que a verdadeira vida não se resume à satisfação imediata de nossas necessidades ou à conquista de bem-estar econômico, mas se fundamenta na confiança plena em Deus e em sua palavra. Após jejuar durante 40 dias e 40 noites, Jesus sente fome, uma condição que torna qualquer ser humano vulnerável e inclinado a buscar a qualquer custo a satisfação de suas necessidades imediatas. Aproveitando-se dessa fragilidade, o diabo desafia nosso Senhor e lhe diz: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O tentador propõe que Jesus utilize seu poder divino para resolver imediatamente o problema da fome, sem considerar o plano do Pai. No entanto, a resposta de Jesus nos faz refletir profundamente. Nem só de pão vive o homem. E assim nos ensina que o ser humano não pode ser reduzido apenas às suas necessidades materiais e econômicas. Há uma fome ainda mais profunda, a fome de Deus, de sentido, de eternidade, de beleza, de amor e de comunhão. Embora o pão seja essencial para a vida, a existência humana também se sustenta pela comunhão com Deus e pelo respeito à sua obra. A primeira tentação de Jesus nos alerta sobre o perigo do consumismo desenfreado e da exploração predatória da natureza. Na ânsia de satisfazer desejos imediatos e garantir lucro e conforto, muitas vezes agimos como se os recursos naturais fossem inesgotáveis, ignorando o impacto de nossas escolhas sobre o equilíbrio da criação e a vida das futuras gerações. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, nos recorda que a crise ecológica está intimamente ligada à crise antropológica, uma crise ética e social, exigindo de nós uma profunda conversão de mentalidade, de estilo de vida, baseado na sobriedade, na gratidão ao Criador, no cuidado da casa comum e na fraternidade universal. Assim como Jesus rejeitou a lógica do imediatismo e da autossuficiência, somos chamados a superar a mentalidade utilitarista, que transforma tudo, inclusive a natureza, em mercadoria,
e mero objeto de consumo, e a redescobrir o valor da criação como dom de Deus, que deve ser cuidado com gratidão e responsabilidade. Diante dessa realidade, a conversão quaresmal não pode ser apenas um movimento interior, mas deve expressar-se externamente através da conversão ecológica, de um consumo responsável e do compromisso efetivo com o cuidado da casa comum. Que a nossa fé nos impulsione a viver uma espiritualidade que reconhece e respeita a interdependência de toda a criação, preservando a vida e promovendo o bem comum. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.